Então, hoje, num ambiente completamente diferente, sem o meu frango desgraçado na minha mão. Frango desgraçado! Hoje eu tô chique, ó, espetáculo, tive que vir arrumada, porque hoje a parada, hoje o buraco é mais embaixo. Hoje eu vou estar aqui de cara a cara com o Dr. Rodrigo Mendes, um dos caras assim mais foda pra mim da endocrinologia. Endocrinologista ético, não prescreve hormoninho aí pra você ficar bombado, pra você ficar fudido, com o eixo todo bloqueado, com o eixo todo ferrado. Então ele cuida de pessoas com doenças metabólicas, né? E melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Então eu trouxe ele para falar sobre assuntos que eu não domino. Vocês querem que eu fale de coisas que eu não sei falar, que eu não sei tudo. E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico. Muito polêmico. Hoje em dia na internet, obesidade. Hoje acho que vai dar merda. Doutor Rodrigo, se apresenta aí pra galera te conhecer. Me fala aí. Ale, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando informação mais uma vez. Então, sou Rodrigo Mendes, endocrinologista e metabologista. Trabalho também na área da docência, sendo professor, né, de endocrinologia em graduação, pós-graduação. É chique. E é um prazer falar realmente de um tema que eu considero um dos mais desafiadores, né, mais presentes e mais desafiadores do nosso momento, né, da nossa atualidade, né, na sociedade. Eu acredito que o desafio maior é porque hoje todo mundo acha, todo mundo quer ser magro, ninguém quer fazer o que tem que ser feito e todo mundo se automedica. E quer resultado rápido. Para ontem. Ninguém ficou gordo rápido, mas todo mundo quer emagrecer rápido. Rápido, exatamente. A realidade é essa. Eu quero assim que você me diga assim, vamos começar pelo básico do básico, né? O que é obesidade? O que qualifica assim, o que é? Aquela pessoa está obesa. O que é a obesidade? A obesidade, de uma forma geral, é o excesso de tecido gorduroso no corpo de uma pessoa. Agora, a gente precisa quantificar o excesso de tecido gorduroso. E aí, de uma forma mais simples, a gente faz o diagnóstico da obesidade através do cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal, e para ter esse cálculo a gente precisa ter o peso em quilos da pessoa dividido pela altura em metros ao quadrado. E aí a gente define a obesidade se esse resultado dessa conta for maior ou igual a 30. Certo. É normal se for entre 18,5 e 24,9 e sobrepeso entre 25 e 29,9. Mas, por exemplo, o fisiculturista, muitas vezes, ele entra nesse índice, nesse IMC de 30. Sim. Por isso que o IMC é uma avaliação inicial Sim. de massa. Então, muitas vezes, até para pesquisa, né, o Vigitel, para fazer um mapeamento da epidemia da obesidade, ou da epidemiologia da obesidade aqui no Brasil. Você saber só o peso e a altura, né, são dados relativamente simples para você ter uma avaliação de massa. Mas, de fato, né, o IMC não é o padrão ouro para você fazer esse diagnóstico. E, realmente, né, quem tem muita massa magra e menos massa gorda pode ter um IMC aumentado e não vai ter uma representatividade de excesso de tecido gorduroso. Sim. E aí a gente tem outras ferramentas, né, a bioimpedância em consultório. Eu tenho aqui no meu consultório, facilmente você consegue fazer essa avaliação. Né? A gente pode fazer por pregas, né, do tecido adiposo, e a gente faz uma estimativa se o percentual de gordura está acima ou está compatível com aquela pessoa. Mas o padrão ouro, que a gente não faz no dia a dia de consultório, é o DEXA, né, para fazer a avaliação da composição corporal. Você precisa, na verdade, de um equipamento que é maior, né, geralmente é utilizado para pesquisa, para você fazer o mapeamento de massa magra, massa gorda. Ou seja, não tem. Tem, mas acabou. E aí tem outros indicadores simples, por exemplo, cintura abdominal. A gente também tem valores de referência, claro que isso varia de acordo com a etnia, né, orientais, latino-americanos, mas pela OMS, né, a mulher que tem uma cintura maior do que 88 e o homem que tem uma cintura maior do que 102, a gente entende que é uma cintura abdominal aumentada. E não é por músculo, porque a gente tem uma musculatura que é numa concentração menor quando a gente pensa em pernas, em membros superiores, né? Então, se ela está aumentada,
a gente infere que isso é por gordura visceral, né, geralmente, né, principalmente gordura visceral, que está relacionada com todas as complicações metabólicas do excesso de peso, da obesidade. E assim, quais são as causas, né? Porque a obesidade é uma coisa multifatorial, né? Sim. Com certeza. Não tem assim, fez isso é obeso. É obeso só porque come. Assim, quais são as causas da obesidade? É comida, né? Não tem como ficar obeso sem ingerir comida. Na grande maioria das vezes, sim. Mas aí Aham. vamos dar um passo atrás para Tá. depois a gente chegar nesse ponto. Ok. Vamos primeiro definir a obesidade. Aham. Além dessa história do excesso de tecido gorduroso, lembrar que é uma doença crônica, complexa, exatamente porque você tem muitos fatores, na maioria das vezes, associados. Uhum. É inflamatória, então lembrar que a obesidade, por essa gordura visceral excessiva, produz várias substâncias inflamatórias que podem, inclusive, comprometer o sistema imunológico do nosso organismo. Não é só o coração, né, porque aumenta muito o risco, né, de eventos cardiovasculares. E ela também é muito desafiadora e complexa porque ela tem esse caráter recidivante. O que é isso? A gente poderia exemplificar o famoso efeito sanfona. Na grande maioria das vezes, né, a pessoa, né, que tenta sucessivos tratamentos, ela emagrece, emagrece e engorda. E isso acontece também pela cronicidade da doença. A gente tem questões metabólicas, pode ter questões metabólicas associadas, que aí está muito relacionada à própria composição corporal, excesso de gordura e menos massa magra, que interfere na taxa metabólica basal da pessoa, ou seja, a quantidade de calorias que ela precisa para manter aquele corpo. Se ela está acima do peso, ela vai precisar de menos calorias, porque o corpo já tem muita um reserva, estoque, né? já tem muita reserva. E aí muitas vezes na prática é assim, eu só comi um bolinho, eu só belisquei. E às vezes, né, dependendo da densidade calórica, da quantidade de energia que tem aquele alimento, pode ser verdade até. o comportamento alimentar, né, de não seguir uma dieta tão bem na grande parte do tempo, pode ser a justificativa de ficar no 0 a 0, ou até, mesmo fazendo a dieta, tá ganhando meio quilo, 1 quilo, porque tem alguns escapes que não são só, né, pontualmente alguns escapes, né, faz toda a diferença em resultados. Eu vejo muita gente, eu convivo até com algumas pessoas assim, que falam assim, mas eu não como nada. Eu como muito pouco, mas come muito pouco comidas extremamente Densidade calóricas. calórica. Então, o volume, ele pode ser pouquinho, mas se você consome pouquinho coisas muito calóricas, e aí você vai ter um superávit calórico enorme, com uma taxa metabólica basal já baixa, e, né, então assim, já não faz atividade física, aí ferrou. Aí você realmente vai engordar parecendo que você quase não come. Sim. Acho que um exemplo do que você está falando você pega 200 ml de um iogurte 0% gordura e 200 ml de um açaí. Né? A gente não pode dizer, são volumes iguais, são bebidas, mas a gente tem uma densidade calórica bem mais elevada. E claro que depende do tipo de açaí também. Eu não estou aqui demonizando açaí, não, tá? Gente, aqui Por não favor. é para isso. São comparações de caloria. Isso. Mas é só para mostrar que, às vezes, dependendo do conjunto da ópera, que é quantas calorias eu preciso fechar meu dia. Se você pode escolher um alimento com menos calorias para fazer o déficit calórico, né? Sim. Então, é uma escolha mais inteligente, mais estratégica. Não, e vai poder comer mais, né? Exatamente. Você vai poder comer um volume maior de comida e vai ficar mais saciado. É mais estratégico. É mais estratégico, com certeza. E assim... Eu posso só voltar para fechar? Pode. Aí você perguntou da causa. Isso, eu ia falar isso agora, da principal causa é uma tríade, em que a gente tem questões genéticas, e isso a gente não consegue mudar. A gente tem questões comportamentais, então muitas vezes transtornos de ansiedade, compulsão alimentar podem interferir, de fato, né, até depressão, na relação que a pessoa tem com a comida. E muitas vezes ter um suporte psicoterápico, às vezes até psiquiátrico, dependendo do transtorno alimentar, vai ser importante para a gente mirar no tratamento da obesidade. E aí sim, né, fechando a tríade, que é a parte dos hábitos de vida, que hoje também é um desafio relacionado não só ao padrão alimentar, que é muito mais industrializado, é o rápido, é o prático, é o mais palatável, mais gostoso, e o sedentarismo, né, que incrivelmente, por mais que as pessoas saibam que a atividade física ela traz inúmeros benefícios para a saúde, não é só balança, peso, shape,
Existe uma resistência, né? A gente tem vários dados de trabalhos no Brasil, em nível mundial, que mostram, né, que ainda existe um Muitas índice de pessoas. sedentarismo muito elevado. Então, quando a gente junta genética, alterações comportamentais e hábitos de vida, justifica a complexidade dessa doença. Que não é só fazer uma dieta, Sim. não é só ir na Não, academia. você tem que mudar o comportamento, você tem que mudar tudo. Né? Sim. Então, começa aqui, né? É por isso que eu sempre vejo isso, os médicos que trabalham, que são sérios, que trabalham com a obesidade, né? Com essa questão de emagrecimento, de verdade, né? Sempre dizem isso, que tem que emagrecer na cabeça também, né? Primeiro emagrecer na cabeça, porque você tem que mudar tudo que você faz. Sim. Né? Esse emagrecimento na cabeça eu definiria, traria alguns pontos na prática aqui. Eu acho que primeiro é a consciência de que a obesidade é doença. Se a pessoa tem essa consciência, ela não vai se tratar por conta própria. Eu recentemente compartilhei um conteúdo em que eu fiz um contraponto e comparei pneumonia com a obesidade. Dificilmente uma pessoa que está com febre, prostrada, cansada para respirar, tosse, vai se automedicar, né? Ela vai numa emergência para radiografar e ela não vai numa farmácia direto tentar comprar um antibiótico e nem sabe, nem vai, na verdade, ter essa ousadia de procurar saber quais são os antibióticos, não vai pesquisar na internet, porque hoje a gente tem informação. Porque ela tem medo de morrer. Ela tem medo de complicar e de morrer. Então tem um respeito. Obesidade tem uma banalização, primeiro por essa falta de reconhecimento. Né? Então, assim como a pneumonia complica, a obesidade também complica. E complica com a causa que mais mata ainda no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Né? Então, eu estou trazendo essa questão de educação mesmo, né, para conscientizar que começa na cabeça, entender o que entendendo o que é, entendendo que complica, entendendo que tira qualidade de vida. Né? E que pode matar. E que pode matar, exatamente. E aí tem que buscar realmente a medicina, né? Sim. Buscar o acompanhamento médico. E desmistificar também que ter obesidade é uma falta de força de vontade de se alimentar bem, de emagrecer, né? Ou que é falta de vergonha na cara. O lugar não é esse. Obesidade é uma doença que tem vários fatores relacionados, como eu falei. Talvez, eu acho que a oportunidade aqui, que é uma linha muito tênue, né? É naquela pessoa que busca ajuda e tratamento de uma forma séria e daquela pessoa que depois que a doença se estabelece ou que ela acontece, o que ela faz, né, com essa informação ou com essa doença? Né? Como que ela vai cuidar? Como que ela vai enfrentar? Muitas pessoas banalizam. Não, como se aquilo fosse uma escolha. Eu estou assim porque eu quero ser assim. Sim. É isso que a gente vê hoje sendo difundido aí na internet. E aí isso cria um conforto para outras pessoas que são obesas e que realmente têm dificuldade de darem o primeiro passo, né, para tratarem essa doença, de irem, porque elas se confortam numa pessoa que está na mídia e fala para todo mundo que ser assim é legal, que ela não tem nada de saúde, que eu não acredito. Que se não tem, terá. Bom você trazer esse ponto. Eu não acredito nisso. E aí ela fala que a saúde dela é ótima, que tá tudo ótimo, que é tudo perfeito, ela quer que o mundo se adeque a ela, e ela vai fazendo um desserviço, porque as outras pessoas que estão ali já com dificuldade de dar o primeiro passo para o tratamento, elas não vão. Elas podem se acomodar nisso. Então essa é a minha maior preocupação, e por isso eu quis trazer essa questão para a gente debater aqui, para você como especialista nisso, falar para as pessoas que isso que você está dizendo, que é uma doença, que vocês precisam procurar ajuda, que não é porque você quer, que não é porque você gosta de ser assim, né? Que é difícil. Sim. Não é fácil, se fosse fácil, estava todo mundo magro. Perfeito. Né? Se tivesse um milagre, se tivesse um comprimido para tomar e ficar magro, não tinha gordo no mundo, estava todo mundo magro. Sim, mas a metade da população mundial não estaria acima do peso, né? Então, era isso que eu ia te perguntar. Tem dados de mais de 50%, mais de 50% da população. A população está acima do peso. Mentira. Sim. Eu não achei que era tanto. E eu quero falar aqui de dois nichos, né, de dois grupos de pessoas. Né? O primeiro grupo das pessoas que estão acima do peso e têm exames normais. Porque isso também traz um comodismo. Eu estou acima do peso, mas minha glicose está normal, meus triglicerídeos estão normais, né, minha insulina está normal.
E, primeiro ponto, até quando está normal? Então, é isso que eu falo. Né? Porque, na verdade, é um processo dinâmico. Então, pode ser que hoje esteja normal e daqui a 6 meses, daqui a um ano, não esteja. E são complicações, na maioria das vezes, crônicas. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, que longe está das complicações da obesidade serem só em exames de sangue. A gente tem que lembrar que o nosso esqueleto, ele não muda, ele é a mesma estrutura para suportar. Doenças articulares. Então tem as doenças articulares de coluna, joelhos, tornozelos, né? Vai gerando degeneração. Então o ortopedista, muitas vezes, quando a pessoa vai lá, tô com dores no joelho, está acima do peso, o que ele fala? Você precisa emagrecer. E ali o tratamento dele é muito mais a consequência, ele vai tratar a consequência do que a causa. A gente pode ter algumas neoplasias, cânceres relacionados ao excesso de peso. Então é uma doença que todo mundo tem medo, né, de ter, respeita. Sim. Né? E aí tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o câncer de mama, né, que é muito frequente. Sim. E a gente tem a história do autoexame. Eu acho muito importante, Outubro Rosa, gerar essa questão do diagnóstico precoce, mas a minha proposta aqui é um passo atrás. O que eu tenho que fazer para prevenir o câncer de mama? E certamente, se a gente fizer um checklist, um dos itens é combater o excesso de peso. Porque a obesidade é fator de risco. Presta atenção nisso, isso é muito sério. Porque todas essas, eu vejo direto na internet, né, nas redes sociais, alguns influencers que são obesos levantando essa bandeira dos exames de sangue. Exatamente. Isso é muito mais grave. Olha só, questão do câncer de mama, por exemplo. Então, assim, não só ele, né? Deve ter outros. Vou dar um outro exemplo que eu acho que é bacana, que é o câncer de intestino. Olha isso. Geralmente, a colonoscopia, hoje a orientação é fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos, de forma preventiva, para ver se está tudo bem com o intestino. Né? Só que, antes de fazer a colonoscopia aos 45, a gente sabe que a obesidade é fator de risco para câncer de intestino. Então, vamos combater o excesso de peso também. Não é esperar chegar aos 45 para fazer a colonoscopia e ver se tem ou se não tem. É o que a gente pode chegar lá vai ter, né? Para tipo não assim, pode ter, né? Isso. Aumenta o risco de ter quando fizer a colonoscopia. E tem um outro ponto que eu não estou entrando aqui no lugar de pessoas que estão acima do peso e se sentem bem com roupas íntimas, de biquíni. Ótimo que não tem. Ótimo que não tem uma questão de saúde mental, porque na maioria das vezes tem. É muito frequente depressão, obesidade, transtorno de ansiedade, obesidade. Né? A minoria vai se sentir bem daquele jeito e sabe-se lá por quê. Mas só que aí, definição de saúde, bem-estar físico, mental e social. Se ela está bem mentalmente e socialmente, ótimo. Mas fisicamente, eu já trouxe alguns exemplos aqui que mostram que além dos exames de sangue, que podem estar normais ou não, mas em algum momento, provavelmente, vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Os problemas osteoarticulares, problema de respiração para dormir, ronco, apneia do sono, cara, que aumenta o risco de doenças do coração. Eu quando ficava acima, assim, com mais peso por causa de competição, que a gente tem a fase do booking, do cutting, né? E aí eu ficava bem mais pesada, eu roncava igual uma traineira. É porque, na verdade, você compromete todo o drive respiratório. E olha que não era só gordura, né? Tipo assim, não era obesidade. Então, assim, eu fico imaginando essas pessoas devem dormir... Tem uns que eu já conheço pessoas obesas que dormem com... CPAP. É CPAP, né, o nome, né? É oxigênio, é o convencional, para fazer pressão positiva, para o ar entrar melhor e não faltar oxigênio para o cérebro, para o coração. E aqui eu acho que é uma coisa que é interessante falar também. Tem muitas pessoas que chegam aqui me procurando e cansaço, alteração de memória de forma importante e muitas vezes quando a gente vai investigar tem uma apneia, que são pausas respiratórias mais prolongadas durante o sono e que a principal causa é o excesso de peso. Né? Então até tem medidas da circunferência do pescoço que com uma fita métrica você faz, né? Que aí tem um ponto de corte na mulher e um ponto de corte no homem, que se essa circunferência está aumentada e geralmente você tem uma relação com o aumento da gordura visceral, isso é risco para a apneia, você precisa investigar. E aí a pessoa que faz a apneia pode ficar cansada, pode faltar concentração no trabalho. Né? Você já pegou porque a apneia, ela pode aumentar o hematócrito também, né? Sim,
Porque Exatamente. quando você faz a apneia, a eritropoetina é estimulada, aumenta a produção de eritrócitos, né? Porque fica sem oxigênio, né? Oxigênio. Aí o corpo se O corpo defende se tentando defende. produzir as Que células as que pessoas não fazem sabem disso. Eu já fiz o um vídeo transporte. sobre isso. E aí a pessoa pode ter um hematócrito mais alto, que é o quê? É o marcador da quantidade de glóbulos vermelhos no teu sangue, então, dos eritrócitos. Então o sangue está mais grosso, mais viscoso. Isso pode repercutir em várias questões, né? Sim. Aumento de pressão arterial, de Pode repente levar trombose. um AVC, exatamente. Pode levar um AVC, pode levar dormência, o sangue está circulando Então mal. olha só como é igual você tacar uma pedrinha assim num lago, né? Exatamente. Vai, Você pode ir nossa, propagando, né? propaganda. E trazendo outras repercussões. E aí a gente chama isso de policitemia. Assim como tem a anemia, que é a baixa produção ou a baixa concentração, quando você tem uma alta concentração das células, você impacta em toda essa parte vascular, né? E tem as complicações. Então, dor de cabeça. Quem tem um hematócrito alto pode ter dores de cabeça mais frequentes e, às vezes, é por uma apneia. E a apneia é pelo excesso de peso. E isso vira uma bola de neve, que a obesidade leva à apneia e a apneia potencializa toda a parte isso, cara. Vai metabólica virando, da obesidade. vai indo até da pane no sistema. E assim, Posso dar só uma notícia boa? Pode. Quem tem boa? Apneia? Tem, porque quem tem apneia... Agora só desgraça. Quem tem apneia por obesidade, em média, se perde 10 a 15% do peso de início de tratamento, pode colocar a apneia em remissão. Às vezes, vai precisar do CPAP nesse período, vai emagrecendo, depois pode ser reavaliada e talvez não precise mais do CPAP se tiver um peso mais favorável. Eu fico imaginando a sensação de uma pessoa que começa um tratamento e começa a perder peso e começa a conseguir, que é uma coisa que a gente faz, nós fazemos tranquilamente, que é dormir bem, né? Sem nada, nenhum equipamento, nada. A pessoa que começa, eu fico imaginando a sensação que essa pessoa deve ter não, eu só quero dormir normal, né? Sem ter o risco de morrer. Eu quero respirar com o meu Eu quero próprio ar. respirar com o meu próprio ar, cara. É uma coisa tão... eu acho que é tão assim fora do pensamento de quem não sofre disso. Sim. Que a gente trazer isso pra cá me fez até refletir aqui, porque são coisas que a gente faz normalmente. É amarrar o nosso sapato, é abaixar pra pegar uma coisa tomar no banho, chão, conseguir tomar banho, se higienizar sem limitações. Sentar pegar um voo e conseguir sentar confortável numa poltrona de avião. Exatamente. Então, assim, a gente precisa realmente falar disso, né? E um relato muito frequente de quem experimenta o excesso de peso de forma importante, quando vive o tratamento e emagrece, geralmente a frase é: doutor, eu estava sobrevivendo. Ai, cara, e agora é foda isso. Eu estou resgatando a minha vida. Não é só uma questão de saúde, Sim. é de vitalidade, né? A pessoa Com sente certeza. realmente que ela está recuperando algo que o corpo tentou se adaptar, né? O corpo se acostumou, mas se acostumou com uma coisa que tira a qualidade de vida, né? E assim, quais são as doenças crônicas que vêm com a obesidade? O diabetes tipo 2 é uma das mais frequentes, né? A gente, junto com esse excesso de gordura visceral que produz essas substâncias inflamatórias, geralmente tem a resistência à ação da insulina, que é o hormônio que está fazendo toda a metabolização da glicose, de colocar do sangue para dentro das células. Quando você tem resistência, pensa num esquema chave-fechadura. Você tem a chave, você tem a fechadura, só que essa fechadura está enferrujada. E aí você fica ali fazendo uma força maior para tentar abrir essa porta. Então é como se fosse mais ou menos isso. Até que não abre mais e aí é o diabetes. Né? Exatamente. Então, geralmente você tem aumento da insulina, começa a ter escapes de glicose, né, que aí entra numa esfera de pré-diabetes. Isso não é uma regra para todo mundo. Tem gente que pode já abrir o quadro com diabetes. Mas, geralmente, tem o aumento da insulina, tem o pré-diabetes e depois vem o diabetes tipo 2. Dica para todo mundo que está assistindo. A gente faz uma triagem universal. A partir de 35 anos, todo mundo tem que ter uma dosagem de glicose, pelo menos, em jejum, para fazer uma triagem, porque geralmente o diabetes tipo 2 é silencioso. Então, para tentar fazer uma detecção precoce, é exatamente para evitar as complicações do diabetes. A partir dos 35 anos. Exatamente. Exame normal de glicemia de jejum. 8 horas de jejum. Sim, né? Exame laboratório. Laboratorial. Sangue central.
tá? Já dá uma... E a hemoglobina glicada Aí, é o claro, ideal, né? sim, se você faz a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, você tem uma avaliação mais Melhor, completa, porque aí você não vê só como que o fígado está produzindo a glicose, que é a de Sim. jejum. A glicada mostra como que o perfil glicêmico se comportou nos últimos 3 meses, que é a glicemia média estimada. E aí são 2 parâmetros que se complementam para fazer a avaliação do perfil Então, glicêmico. galera, se liga, a partir dos 35 anos... agora também, pelo amor de Deus, quem com 35 anos nunca fez um exame de sangue com dosagem de glicemia, também me poupe, né? Sim. Pô, Aí tem, dá na na cara de verdade, outras vocês. situações. Se a pessoa tem obesidade e tem síndrome dos ovários policísticos, ou tem obesidade, história de diabetes gestacional, ou tem obesidade e hipertensão, independente de idade, ela tem que fazer a avaliação da glicemia, porque aí aumenta o risco Sim, de se ter diabetes mais precocemente. sim. Tem alguma outra doença crônica, assim, que Tem a vem? hipertensão, as doenças osteoarticulares que a gente já falou aqui, então a hernia de disco é muito E frequente. reumatismo, essas coisas Sim. podem vir também com a obesidade? Infertilidade, então muitas vezes a mulher não Ah, consegue engravidar e é porque está acima do peso. a Né? gente vai falar disso aí. Que eu quero falar disso aí. Problemas na vesícula, então pedra na vesícula, por exemplo, está muito relacionada Sério? a excesso de Essa eu já não peso. sabia. Exatamente. Problemas respiratórios, inclusive asma. Muitas vezes, né, a obesidade tem uma relação, né, até com um mau controle da asma, e quando acontece o emagrecimento, você consegue melhorar esse distúrbio respiratório. Né? A apneia do sono a gente já tinha comentado aqui. As neoplasias são pelo menos 13 tipos. A gente 13? citou aqui. Exatamente. Então, entra... É câncer, tá, gente? É 13 tipos de câncer, pra quem não entendeu. Exatamente. Pra ficar ligado. E a gente, obviamente, né, consegue, né, controlando o peso, e eu não estou falando aqui de controlar o peso, deixar o IMC menor do que 25 normal, porque muitas vezes tem essa utopia, né? A pessoa quer chegar no peso que é normal para a altura dela, mas hoje a gente tem um conceito que eu acho muito bacana, que é mais realista, que é da obesidade controlada. A pessoa perde 10, 15% do peso de início de tratamento, ela já consegue prevenir inúmeras complicações do excesso de peso. Ela vai, tipo, ganhando estrelinhas douradas ao longo do caminho, Sim. né? Então já diminuiu 10, 15%, já melhorou a qualidade de vida. Isso. E já se motivou, né? Exatamente. Porque a pessoa já fica mais motivada. Então ela vai indo, né, gradativamente até o objetivo. Porque, gente, isso é lento. Não é da noite pro dia que vocês vão emagrecer. E trazer também, eu acho que a informação que é muito além do que manequim e números na balança. Né? Claro. Então, por exemplo, perdeu 3% do peso de início de tratamento. Já melhora a imunidade, inclusive melhora a estrutura imunológica para combater Covid. Né? A gente sabe que na época da pandemia, a obesidade era uma das doenças, um fator de risco, grupo de risco, para ser uma Covid mais grave, né? Para o paciente ter maiores complicações. Então, assim, perder peso é também você fortalecer a sua imunidade, né, para evitar infecções e, se porventura pegar a infecção, você sair dela, combater essa infecção de uma melhor forma. Sim. Né? Perdeu 5% do peso, você já traz outros benefícios. Né? E aí a gente, quanto mais percentual de peso a pessoa perde, melhora a questão da síndrome metabólica, da hipertensão arterial, do diabetes tipo 2. Então, quem perde 15% e tem algum problema de glicose e está tomando remédio para controlar a glicose, pode seguir sem medicação. Olha. Então, isso, na verdade, você conta uma história que vinha sendo mal contada de uma forma maravilhosa. Né? E isso traz uma sensação para a pessoa de superação, de estar se gostando. Né? Autoestima, né? Que eu acho que é o principal, assim, hoje, né? Para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, é autoestima. Eu sempre até falo isso. Se vocês têm filhos, deem autoestima para os seus filhos. Porque se tem autoestima, vai conseguir qualquer coisa na vida. Isso. E assim, uma coisa assim que como é a minha área, né? E que você me acompanha lá e você já deve ter ouvido eu falar várias vezes isso, eu vejo muita gente que tá com quadro de obesidade, homens com quadro de obesidade, e aí falam pra mim, Alê, eu tenho que repor testosterona, porque a minha testosterona tá baixa. Aí eu falo, a sua testosterona tá baixa porque você tem um hipogonadismo funcional, porque você tá obeso, porque você não treina.
Então, assim, como você disse que tem esse impacto na produção hormonal, né, tanto no homem quanto na mulher, né? Então, muitas vezes a falta de libido, a falta de ereção, ou a falta da mulher mesmo de libido na mulher é o excesso de peso. Então, quando as pessoas começam, vê se eu tô falando alguma besteira, quando as pessoas começam a perder peso e começam a se exercitar, elas vão Melhora. aumentar essa produção dos hormônios androgênicos. Então, o cara que tá obeso, o maior erro pra mim, assim, nesse sentido, é o cara que tá obeso começar a injetar testosterona. É começar a repor, porque além dos riscos, que ele já tem vários riscos para várias doenças, né? Pela questão da obesidade, ele vai aumentar esses riscos pelo uso do hormônio. Perfeito. Então, não é por aí. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que você pega vários casos assim, né? Bastante. Eu acho que, primeiro, a mensagem é essa. Obesidade pode dar esse hipogonadismo. Na prática, baixos níveis de testosterona. A gente tem alguns mecanismos, né, apenas um. Então, o excesso de tecido gorduroso vai aromatizar mais, né, a testosterona Porque vai produzir mais estrogênio. porque a enzima aromatase, o tecido adiposo, ele é rico em enzima aromatase. Então, a testosterona que você está botando para dentro, ela vira hormônio feminino. Ela aromatiza e vira estrogênio, vira estradiol. Então, o cara tá achando que tá botando testosterona e tá com mais hormônio feminino, né? Exatamente. E aí, obviamente, você diminui as concentrações de testosterona e esse aumento de estrogênio também é um fator que vai contribuir para a inibição do eixo junto com a história da leptina. Né? Se Sim. você tem mais tecido gorduroso, você aumenta a concentração de leptina porque tem resistência à ação da leptina, que também, em nível central, vai fazer inibição de eixo, né? Vai diminuir a produção de GNRH, de FSH-LH e vai diminuir a produção No testículo da no testosterona. testículo. Além disso, você tem a resistência insulínica, que vai interferir na produção de SHBG, né, que é a Sim. proteína, na verdade, que vai fazer o transporte da testosterona. A testosterona que você produz, ela se liga à globulina ligadora dos hormônios sexuais, que é o SHBG, e ela fica inativa. A maior parte se liga ali. Então, quanto mais SHBG você tiver, menos testosterona ativa livre, né? Que é a testosterona que o seu corpo usa, você vai ter. Então, ainda tem Exatamente. essa questão, né? Então, você tem múltiplos mecanismos, né, e tem o mecanismo inflamatório também, que pode, as citocinas inflamatórias, né, produzidas por esse excesso de gordura, né, principalmente visceral, faz também uma atuação inibitória no eixo hipotálamo, hipófise, testículo. Testículo. E na mulher também, né? Porque na mulher o ovário vai sofrer a mesma ação. Porque as pessoas esquecem, mas o ovário da mulher é onde é produzido o estradiol, a testosterona. E aí, se você tem também a mulher começa, não tem libido, aí eu tenho que repor testosterona gel. Direto, né? Isso. Sim, direto. Direto. Isso aí é uma febre. Não é. Isso aí é porque você tá acima do peso, porque você não treina, né? Porque Exatamente. Então, tudo que você fizer em relação ao controle do peso, né? Uma dieta balanceada, se você treinar, tudo isso vai melhorar essas Sim. questões. Né? E aí, só voltando à história do excesso de peso e do hipogonadismo masculino, de fato, o tratamento primordial é tratar a causa, que é perder peso. Óbvio, né, que em algumas situações, Sim. que é a minoria da minoria, a gente vai precisar, em última instância, fazer o uso da testosterona. Porque aí o cara pode ter ele pode ter gerado um hipogonadismo. Como é que é? Você não vai fazer permanente, mas, na verdade, assim, você tem algumas questões até relacionadas ao emagrecimento, né? Porque às vezes você vai estar com excesso de massa gorda, esse homem vai estar com uma questão de comprometimento de massa magra também, a taxa metabólica basal dele vai estar comprometida, você não tem muito jogo, né, em relação à dieta, plano alimentar. Então, às vezes, por períodos específicos, né, legal isso. você tentar auxiliar ele em ter vitalidade para malhar, porque às vezes tem um cansaço, tem uma apneia junto que a gente vai precisar avaliar muito bem. E aí você pode manipular essa testosterona pontualmente. Transitoriamente. Mas lembrar que em homens em idade fértil, o tratamento de escolha, se a gente quiser aumentar os níveis de testosterona, né, para ajudar em composição corporal, performance da atividade física, geralmente a gente vai estimular os testículos. Né? Então, o citrato de clomifeno acaba tendo um papel muito mais estratégico e importante para esse momento de vida, né?
porque para não ter o risco de inibição do eixo, né, de Sim, você inibir mais ainda. É, porque né? o citrato de clomifeno, ele vai estimular a produção do LH e do Isso. FSH. Você Então, restabelece eixo para que os testículos exatamente. façam Não a é para produção. vocês comprarem clomifeno e saírem tomando, porque chega até mim isso. É. O cara fala assim, eu quero aumentar minha produção de testosterona, eu vou tomar clomifeno. Não é assim, que você pode atrapalhar a tua produção de testosterona usando clomifeno se você não precisa do clomifeno. E a ideia aqui, na verdade, esse bate-papo não vai substituir uma consulta médica. Claro. Né? E a gente não está induzindo ninguém a se automedicar. Claro. É levar informação, né, Sim. do que pode estar acontecendo, das possibilidades, mas saúde, acima de tudo, tem uma palavrinha que eu gosto muito: individualização. Sim. Né? Não é matemática, então a gente sempre Não tem receita de bolo, né, Rodrigo? Eu falo direto isso. É mergulhar no universo de cada pessoa. É igual o cara põe lá na caixinha, Deck dura, 1 ml na semana, é bom? Minha bola de cristal tá quebrada, tá sem bateria. Pô, eu sou espírita. É isso, as pessoas acham que tem receita de bolo pra tudo. E não tem, individualidade biológica, né? E aí só um ponto que eu acho que não pode ser deixado aqui é de falar: o uso de testosterona em quem tem obesidade, que tem maior risco de apneia, uma das contraindicações de testosterona é uma apneia mais grave. Então isso sempre precisa ser avaliado. Né? Então tem alguns questionários que podem gerar triagem, a própria circunferência de pescoço. A polissonografia é um exame mais específico, né, para a gente fazer a avaliação se tem hipopneia, apneia leve, moderada, grave. E tudo isso faz parte dessa avaliação. Né? Não é tão simples assim. E a galera, infelizmente, compra por conta própria testosterona, underground, ou na própria farmácia, essas farmácias que vendem sem receita, e começa a fazer uso achando que está arrebentando. Está arrebentando com a saúde, né? Exatamente. E assim, agora vamos entrar no mais polêmico de todas. Essas medicações que apareceram, né, nos últimos tempos, o Ozempic, o Wegovy, é o Wegovy que fala? Isso, o Wegovy, que é o mais recente. E essa febre, porque assim, é a geração Ozempic, né? Porque hoje todo mundo usa, é a pergunta mais feita na minha caixinha das quintas-feiras. O que você acha do Ozempic? O que você acha do Ozempic? Então eu queria que você falasse um pouco do Ozempic, do Wegovy, para que realmente eles servem, o que eles são e qual o perigo das pessoas que não têm indicação de uso utilizarem. Perfeito. Primeiro, acho que só dando um panorama geral, hoje no Brasil a gente tem 5 medicações aprovadas no tratamento da obesidade. Então a gente tem a sibutramina, o orlistat, a liraglutida, que é o Saxenda, né, liraglutida 3,0 mg, a gente tem o Contrave, que é uma combinação naltrexona e bupropiona, e a gente tem o Wegovy, que é a semaglutida 2,4 mg. Ué, mas e o Ozempic? O Ozempic não faz parte desse arsenal. Sério? Em bula, ele é aprovado para tratar a diabetes. O que acaba acontecendo é que a gente sabe que um dos benefícios secundários do Ozempic é perder peso. O Ozempic, na verdade, em uma dose maior, é o Wegovy, porque é a semaglutida, né, só que não é 1,0 mg, é 2,4 mg, ou seja, mais do que o dobro da dose. Até o Wegovy ter chegado, como a gente tinha essa informação que o Ozempic traz esse benefício secundário, ele começou a ser utilizado, né, pelos médicos e pelos pacientes exatamente no tratamento da obesidade. Minha opinião sobre essas duas medicações, Ozempic e Wegovy. São medicações mais modernas, são eficazes sim. O Ozempic gera uma média de perda de peso em torno de 10% do peso de início de tratamento, e o Wegovy tem uma média de perda de peso em torno de 15% do peso de início de tratamento. Eles são, na verdade, análogos ao hormônio que nós produzimos, GLP-1, em nível intestinal. Eles têm mais ou menos 93% de homologia. Então a gente tem um hormônio e essas medicações, né, elas são semelhantes em estrutura a 93%. É bastante coisa. É bastante coisa. São peptídeos, né? Exatamente. Eu sempre falo sobre peptídeos para as pessoas, e esses são peptídeos que são aprovados, já são produzidos pela indústria farmacêutica. Exato. E aí o que muda? Né? Por que a gente precisa de uma medicação? Porque o que a gente produz dura 3, 4 minutos no nosso corpo, porque tem uma enzima que vai lá e quebra esse GLP-1. Então, se estudou e se criou esses hormônios que duram, a aplicação deles é semanal, é o correto, então tem uma meia-vida de circulação. A duração dessas medicações, né,
tem uma cobertura de 7 dias, exatamente para ter uma inibição, né? Porque o efeito deles para a obesidade principal é ir lá no hipotálamo, que é o centro da fome e da saciedade, fazer a inibição da fome e fazer uma potencialização mais acelerada da saciedade. Ele vai inibir a grelina, alguma coisa assim? Tem alguma relação com a grelina ou não? Não, na verdade, eles atuam naquelas vias Aham. orexígenas e anorexígenas, né? Que Aham. aí é PONC, CART, é uma coisa bem Aham. molecular Aham. falando, que tem relação com os hormônios saciatórios. Então Saciatório. tem relação com a grelina, sim, que é um hormônio, na verdade, que Da dá fome. fome. Isso. Hormônio Então da gera inibição. E aí o que acaba acontecendo? Acho que primeiro é a banalização. Por que é a geração Ozempic? Porque a pessoa às vezes ganhou 2 quilos e ela isso se popularizou, essa é a grande verdade, tá na mídia o tempo todo, e isso gera uma comodidade e um conforto, e o fato de não ter receita controlada, da pessoa ir lá na farmácia de forma deliberada, né, se comprar. permitir começar um tratamento. Qual a indicação? Quando que você indica? Em que situação? Qual quadro? Para qual quadro é indicado? Perfeito. Indicação em bula, que é oriunda dos estudos, né, que aconteceram, estudos clínicos, fase Aham. 3, IMC maior ou igual a 27 com comorbidades. O que é isso? Pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, que são alterações dos níveis de colesterol, Uhum. apneia do sono. Então, Quer dizer, a maioria das pessoas que faz uso não tem nada disso. sim. Ou IMC maior ou igual a 30, independente de ter complicações, também é uma indicação pela cronicidade e complexidade da doença e risco de complicação. Sim. Então, assim, a maioria das pessoas não tem isso e fazem isso. Foi o que você falou. Engordaram 2 quilos, querem ir pra praia. Uso meio recreativo. Né? Usam recreativo de forma errada, dose errada. Enfim, fazem uma besteira tremenda. O que isso pode acarretar na vida dessas pessoas que não têm a patologia, não têm a indicação? Perfeito. Na verdade, está falando, né, de uma medicação. Toda medicação tem efeitos colaterais. É claro que são medicações modernas, seguras, mas que têm uma indicação racional, tem um uso preciso. Com Não é hora e aleatório. data para acabar, né? Exatamente. Assim, tratamento da obesidade aí é um outro assunto peculiar e polêmico, porque, em tese, é doença crônica. Sim, aí vai usar. O tratamento é contínuo. Contínuo. É claro que aqui, com uma visão de especialista, se a gente percebe que o paciente mudou o estilo de vida, mudou a composição corporal, tem uma consistência a médio e longo prazo nos resultados, a gente se arrisca realmente a fazer a retirada da medicação e entender se vai esboçar um reganho de peso. Né? Para isso a gente tem que ter todo um acompanhamento. Não dá para você fazer uma suspensão aleatória e ver o que vai dar. Tá. Né? Porque E aí, mas a pessoa que não tem nada. Então, a Aí pessoa não. que não tem nada, ela tem alguns riscos. É raro, mas lembrar que são medicações também que atuam em nível de pâncreas, né, estimulando a secreção de insulina, né, e inibindo a secreção de glucagon, que são hormônios relacionados aos níveis de glicose no sangue. Pode ficar diabético, por exemplo? Não é ficar diabético, mas na verdade pode fazer, é raro, mas pode fazer uma hipoglicemia. Caraca, pode fazer uma hipoglicemia, pode morrer. Exatamente. Né? Foi mais Então, assim, sério do que. É raro, mas existem algumas alterações pancreáticas, né? Tipo uma pancreatite, que pode estar relacionada ao uso do análogo de GLP-1. E os eventos mais frequentes, que aí a constipação pode interferir em trânsito intestinal, pode nausear bastante. Se a pessoa nauseia começa... porque ele vê se tem sentido isso. Ele retarda esse esvaziamento gástrico? Você tem, na verdade, a ação central. Então, o centro do vômito também está no hipotálamo. Então, nos primeiros dias, semanas de tratamento, se adaptar. Um percentual de pessoas pode enjoar por um mecanismo mais central. Só que tem esse mecanismo também que você está falando, porque é um efeito secundário que lentifica o esvaziamento do trato gastrointestinal. Ou seja, a comida fica mais tempo na barriga. Aí né? você fica mais saciada. E aí fica saciado mais rapidamente. Se não faz dieta, que na maioria das vezes é o que acontece, a pessoa começa por conta própria e não muda nem a qualidade nem a quantidade do que está ingerindo. E simplesmente, né, vai brigar a comida com o efeito que a medicação vai estar fazendo. Enjoa, aí tem muito enjoo. E aí pode ter um enjoo, porque a comida está aqui, a pessoa fica conversando, né, com o alimento por muito tempo, principalmente à noite, quando às vezes come
e não dá um intervalo para dormir. Muitas pessoas dão esse feedback, né, que estão usando. Mas assim, e existe para essas pessoas que não têm problema nenhum, existe algum impacto na taxa metabólica basal dessas pessoas? Essa taxa metabólica basal pode vir a alterar, ela pode sei lá, piorar, pode ficar mais lento depois, e aí ela parar de fazer esse uso dessa medicação e aí fica tudo mais difícil, engordar tudo de novo? Tá. Na verdade, não precisamente, não diretamente. O que muitas vezes acontece é uma alteração de taxa metabólica basal por um uso equivocado, então não é o efeito direto do GLP-1 lá naquele corpo. A pessoa pode esboçar um emagrecimento ali pequeno, rápido, né? E muitas vezes, né, faz a suspensão sem ser de uma forma programada, e você pode gerar um reganho de peso até maior, né, do que antes, né, do tratamento. Efeito sanfona. Exatamente. Que várias medicações Sim. acabam provocando, né? Porque se as pessoas têm que entender que a medicação para a obesidade, ela é uma ferramenta num primeiro momento e às vezes que vai ser levado até adiante, porque a pessoa está num estado muito ruim, então qualquer coisa, né, o custo-benefício é sempre, né, posto na balança aí. Mas a pessoa tem que mudar os hábitos alimentares e o comportamento. Exatamente. E isso para tudo, todo o processo de emagrecimento, porque é um processo. As pessoas falam assim, mas quanto tempo eu vou ficar na dieta? Não, olha só, a reprogramação alimentar é pro resto da vida. Não é um tempo. As pessoas, antigamente, existia regime, né? Eu sou da época do regime, você é mais novo. Também, do regime, peguei, ué. O regime já te traz uma coisa meio né, militar, assim, regime, uma coisa rígida, de rigidez, né? O regime. Então, muito errado, né? Porque daí eu acho que veio essa mentalidade das pessoas de que a dieta é sofrimento, de que programação alimentar é sofrimento. Não é sofrimento. É só uma organização, né? E uma escolha melhor dos alimentos que você vai comer. Então, assim, as pessoas que estão num processo de emagrecimento, de perda de peso, não é peso de balança, é perda de massa de gordura e mudança de composição corporal, né, Rodrigo? Porque às vezes o peso nem baixa tanto, mas a pessoa consegue ter uma mudança, isso não para obesidade, para pessoas que não estão no caso da obesidade. As pessoas conseguem ter uma mudança de composição corporal e ganhar uma quantidade de massa muscular legal, perder uma quantidade de gordura e o peso de balança nem muda tanto, né? Sim, mas eu acho que tem 2 pontos aqui legais para comentar. Primeiro é esse, que às vezes até tá com obesidade, mas estava sedentário, começa a fazer uma musculação, uma boa suplementação, a comer uma quantidade de proteína mais adequada, e sei lá, a pessoa chega com 90 quilos aqui. Aí ela emagreceu, perdeu 3 quilos de gordura. Só que ela ganhou 2 quilos de músculo. Então, o saldo final, né, grosseiramente falando, ela só vai ter perdido no peso total 1 quilo. E culturalmente falando, perder só 1 quilo traz aquela sensação de ineficácia, não está dando certo, né, de frustração. E aí, mesmo eu dando contexto, mas você ganhou 2 quilos de músculo, você está potencializando a tua taxa metabólica basal. O que é isso na prática? Você está acelerando o teu metabolismo, você vai poder, no futuro, comer até mais, né? Sim. Você não vai ficar com aqueles, só eu respiro, estou engordando, né? Sim. Então, você mexer na taxa metabólica basal é uma das estratégias para você evitar o reganho de peso, né? Sim. E a pessoa fica tão preocupada, porque o meu peso ideal é 60. Fica preocupado e eu com o só número. perdi 1. E o peso, no fim das contas, né, para mim, é o que tem menor representatividade. Para mim, o mais importante, que na bioimpedância, se você olhar, a gordura está aqui, no vermelho, e a massa magra está aqui. Né? Aqui está muito e aqui está pouco. Né? O que eu quero fazer é essa movimentação. Eu quero perder gordura e eu quero ganhar músculo para fazer um equilíbrio metabólico, exatamente. Então, acho que tem essa questão. Não, e outra coisa, a produção de energia também do corpo, né? Que é a taxa metabólica basal é baseada nisso aí. Eu sempre falo isso, uma célula de gordura vai ter em média lá 40 mitocôndrias que estão produzindo energia. Uma célula de músculo tem 2.000 mitocôndrias em média. Cara, 40 mitocôndrias, 2.000 mitocôndrias. Então, você imagina, 40 produzindo ATP, pra quê? E 2.000
Por isso que um atleta que tem mais músculo precisa comer mais, né? Começa Porque a tem um comer gasto mais. energético celular Muito maior. bem mais elevado, né? É isso, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. E, e agora, assim, um caso assim polêmico também, você como médico especialista, assim, você atende muito obeso, né? Você Sim, tem muito bastante paciente paciente com obeso. obesidade. Cara, agora é uma coisa pessoal, tá? Uma pergunta pessoal, assim, como é que você se sente quando você vê essa romantização da obesidade, assim? O que que você, como médico que estudou, sei lá, de 55 anos, que vocês estudam pra caramba, Uhum. trabalha com isso, lida com essas pessoas todos os dias, quando você vê essa romantização que está sendo difundida aí, qual é o sentimento, assim, você, Rodrigo, qual é o sentimento que você tem em relação a isso? São alguns, né? Eu acho que o primeiro é realmente de ver que o caminho ele é longo, tem muitas oportunidades, a gente que trabalha levando informações de credibilidade, né? Então eu me sinto na responsabilidade de usar hoje todos os canais possíveis, e a gente está aqui hoje exatamente fazendo isso, Isso. né? De gerar essa conscientização para tentar fazer a diferença e mudar esse quadro, né? Que infelizmente é lamentável, né? É romantizado em diversas esferas, né? Então, eu acho que é romantizado de uma forma apelativa. A gente sabe que tem filmes, por exemplo, né, que usaram um ator com peso normal para fazer uma pessoa muito pesada. E aí, assim, por que não escolheram um ator com quase 200 quilos? Simplesmente porque funcionalmente não vai dar conta, né? Então não Sim. adianta você ter essa dissociação, Ter essa né? normalização, né? Porque na verdade, assim, teria o universo ideal, que seria isso, uma pessoa que experimenta, que vive, ser um ator que vive essa realidade, teria uma representatividade ali, talvez mais da realidade, Realista. exatamente, mais realista isso. Por outro lado, o quanto isso é funcional, o quanto isso, né, eu estava conversando com amigos atores, né, um set de gravação 16 horas, uma pessoa com essa quantidade de excesso de peso não daria conta, né? Não consegue nem se Então é uma locomover, né? romantização falsa, né? Porque não é de Exatamente. fato um obeso que tá ali, Sim. né? A romantização do que a gente falou dos exames normais, né? A obesidade vai muito além disso, né? Então você tem uma infinidade de complicações, uma série de complicações que, primeiro, interferem em qualidade de vida, deixam a pessoa muito mais numa condição de sobrevivência do que efetivamente qualidade de vida. Então, eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, né, sacramentar, estabelecer que é uma doença que precisa ser tratada de forma respeitosa, de uma forma séria, né, com profissionais sérios. Então é um outro alerta que eu acho que não pode faltar aqui hoje, né? Sim. A gente tem profissionais e profissionais, infelizmente, tem os profissionais sérios e éticos e tem os profissionais que visam outras questões que vão além da saúde Ó, do outras questões, paciente. ó. Obrigado. Pô, o que mais tem é E médico mercenário. E aí, isso, na verdade, eu acho que quebra, né, a base Ah. da medicina, que é a empatia, você se colocar no lugar do Cuidar do outro, o outro, né? cuidado e Cuidar. promover saúde, Poxa, né, e prevenir doenças. Então, acho que uma das principais mensagens é essa. A gente precisa. Aqui não é uma postura de preconceito. Eu já recebi essa pergunta no meu Instagram, né? Você não. Por que você condena ou você, não, você você não não acha que condena, você é você. gordofóbico? Pô, Enfim, o lugar não é esse. Na não, verdade, o lugar aqui você identificar que é uma doença que traz complicações e que tratar. você precisa tratar e que vai muito além da pessoa estar se sentindo bem com o seu próprio corpo ou Ou não, não. que é uma questão de saúde mental, né? E aí a gente precisa, enfim, construir esse caminho que é desafiador, mas que eu acho que é possível. De 2016 para cá, muita coisa bacana já aconteceu, né? A Sociedade de Obesidade aqui vem trabalhando também arduamente para gerar essa educação, né, Uhum. seja nos congressos, nos eventos, no Dia Mundial da Obesidade, no próprio Instagram. Então, acho que tem vários canais, né, que essa comunicação está acontecendo e a gente precisa dar a nossa contribuição. Né? Sim. Estamos no meio de tudo isso. Agora sim, uma coisa agora para finalizar aqui o nosso papo. A gente falou muita coisa aqui boa, né? Para finalizar, você assim, quais são os suplementos alimentares que você acha que podem auxiliar essas pessoas no processo de emagrecimento? O que Perfeito. você. Eu já sei mais ou menos o que você. Porque a gente trabalha junto.
A gente tem uma parceria lá com a Casal Monstro Suplementos, né? E o Dr. Aham. Rodrigo, e eu já sei o que ele prescreve, mas eu quero que ele fale para vocês o que que ajuda. Maravilha. Vamos lá. Então, acho que primeiro suplementação sempre linkado à individualização. Tem que olhar Sim. processo de peso, os objetivos do tratamento, os outros medicamentos que a pessoa faz uso, as outras queixas, né? Sim. Se tem o intestino funcionando, se não está funcionando, qual tipo de medicação vai fazer. Então a gente sempre faz esse bem bolado para entender o que faz mais sentido naquele momento. E às vezes faz mais sentido naquele momento e talvez no segundo não faça. Ou seja, não é receita de bolo. Sim, mas assim, o que você... Geralmente. fala geralmente, Boa. assim. Whey protein, geralmente, ou proteína vegetal, né, levando em consideração tudo que a gente falou aqui de composição corporal. Quando você faz uma restrição calórica, né, um déficit calórico para promover perda de peso, né, é muito difícil, às vezes, você equilibrar caloria e cota proteica. Então, suplementos proteicos entram muito, né, whey protein, se você for olhar um scoop, 30 gramas em média de proteína, você vai ter ali 100 e pouquinhos 108, quilocalorias, assim. exatamente. Então, vira um coringa ali que é falo mais isso fácil direto. você manejar ali no plano alimentar. Tem vários sabores, então eu acho que isso acaba facilitando no sentido da adesão, né? Acabou um whey, a pessoa pode depois comprar um novo sabor, e esse dinamismo de paladar ajuda também, né, o paciente a cumprir. Às vezes, dependendo da cota calórica, dá para bater com uma fruta, né, dá para você mudar o paladar. Tem várias receitas com whey também que dá para você tá recomendando para os pacientes. Então, assim, geralmente o whey ele vai estar ajudando na saciedade, ele vai ter a baixa caloria e ele vai estar também trazendo esse benefício de auxiliar, no mínimo, a preservação muscular e às vezes até ajudar a ganhar um pouco de massa magra. Não vai anabolizar ninguém, Sim, né? Não vai quem hipertrofiar dera. ninguém, Quem dera. mas traz essa proposta. Né? E aí desmistifica aquela coisa que o whey engorda, que o whey incha, que tem vários mitos relacionados a isso. Né? Vários. E não é para todo mundo, né? Então a gente precisa também lembrar disso. Mas a maioria dos meus pacientes eu acabo prescrevendo. Geralmente, o análogo de GLP-1 é hoje, né, o Wegovy, o Ozempic. A minha prescrição, né, mais frequente aqui em relação ao tratamento da obesidade, né, pela potência de perder peso. Hoje são os medicamentos que mais fazem perder peso. Um dos efeitos colaterais, o intestino fica preguiçoso, fica constipado a pessoa. E aí, alguns suplementos que auxiliem, né, nessa regularidade intestinal são muito bem-vindos. Então, magnésio, geralmente, né, eu acabo prescrevendo o combinado. O bisglicinato ou Trimag, né? Ou 3 magnésios. Exatamente. Porque aí você tem as vantagens não só de ajudar no intestino, mas a parte muscular, a parte do sono também. Eu fiz um vídeo aí que vai subir, já subiu aí no canal, depois vocês procurem sobre magnésio. Um vídeo bem legal falando dos magnésios e tal. Então o magnésio traz esses benefícios. Geralmente quando eu faço dentro do tratamento, né, com o paciente, uma alimentação mais restritiva, né, mais low carb, mais cetogênica, também tende a prender o intestino. Então o magnésio ele ajuda muito nesse sentido, né, da funcionalidade, da regularidade intestinal e função muscular. O psyllium pode ser uma opção também, fibra, né, para regularizar o intestino. E aí tem duas opções, pode ser cápsula. E gosto muito da ideia, às vezes, de algumas receitinhas mais low carb. Né, eu vi outro dia um pão de psyllium. Vou te mandar, você já viu? Eu fiz um. Mentira! Temos que fazer esse pão, então. Eu tenho esse pão low carb, que leva psyllium, e uma pizza low carb. Porque como o psyllium ele puxa a água, ele deixa a massa mais fofinha. Legal. A gente tem que fazer isso. Vamos combinar um vídeo para fazer o pãozinho de psyllium. Então, assim, algumas receitinhas... Glutamina, você gosta? Glutamina eu uso bastante também com a proposta do intestino, de regularidade intestinal, muitas vezes até dentro da proposta mais imunológica, né, de auxiliar a função imunológica. E essas pessoas têm que fazer suplementação de vitamina, essas coisas? Tá. Se é uma dieta restritiva, geralmente eu faço uma orientação de multivitamínico geral, vou acompanhando para ver se vai ter alguma deficiência mais específica que eu vou ter que fazer uma reposição mais direcionada. Lembrar da vitamina D, que é um fator... Estar acima do peso é um fator de risco para ter uma vitamina D
mais baixa. A gente né? já Então, tem, né, atualmente, né? Porque ninguém mais pega aquele sol, né, que ativa a vitamina D. que é a né? principal fonte de produção. Né? Então hoje a concentração em alimentos tipo gema de ovo, É sardinha, baixa, né? atum é muito baixa. Então a gente não vai conseguir na via da alimentação conseguir níveis desejáveis. A gente acaba tendendo, precisando Eu tenho um vídeo também no suplementar. canal sobre vitamina D. Vitamina D hoje é considerada um hormônio, ela não é Sim, nem mais uma vitamina, porque ela exatamente. aquela Faz proveniente reabsorção de de cálcio cálcio. também em nível intestinal, em Ah. nível renal. Então, Eu fiz um vídeo bem legal. Mais algum? a creatina, na verdade, ela acaba auxiliando, né, nessa questão da preservação da massa magra, então melhora também recuperação muscular, hidrata a fibra muscular. Então, pensando em pós-treino, né, e preparando, né, para os treinos subsequentes em Ajuda termos ali de na glicemia execução. também, né? Exatamente, tem esse potencial. Então, e lembrar que é suplemento de estoque, então para gerar Sim, estoque de energia. Então, não adianta só fazer nos dias de treino. Né? todo dia. É uso, Falo isso todo dia, quer pausar todo dia. uso contínuo. Contínuo. Ômega. Ômega 3, na verdade, tem uma propriedade antioxidante, né? Combate radicais livres, E a questão que essa anti-inflamatória, galera também deve ter uma alteração hipertrigliceridemia. isso, Então ajuda no triglicerídeo combate, alto e o colesterol alto, né? Deve ter ajuda no também. combate da dislipidemia, principalmente por aumento de triglicerídeos, Uhum. e que geralmente tem a famosa gordura no fígado, que pode trazer vários outros problemas metabólicos. Eu já peguei algumas prescrições suas com EPA alto, que é justamente para essa questão. Exatamente, menor DH. É. E assim, a vitamina E, por exemplo, tem indicações precisas. Se o fígado está inflamado, né, então não é mais uma esteatose hepática só, é uma esteatohepatite. A gente não pode fazer por uso prolongado, tem um período específico, né, tem um range, né, ali um valor mínimo e valor máximo que você faz de vitamina E, mas a proposta é ajudar nessa desinflamação do fígado. Hoje é muito assim, a ciência, né, trouxe muita, assim, a tecnologia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa, né? Certamente. Porque todos esses suplementos, todas essas informações, essas medicações, né? Sim. Ao mesmo tempo que trouxe muita comida processada, muita comida Também tem muita condimentada, coisa bacana, ferramentas trouxe muitas para ferramentas para a gente combater isso. Então, assim, a minha proposta dentro da rede social, dentro da internet, é tentar fazer com que as pessoas tenham mais consciência, né? Porque a escolha vai ser sempre de cada um. Sim. Então, eu tento trazer o máximo de informação para que essas pessoas tenham mais consciência e façam melhores escolhas para sua vida. Perfeito. Porque ninguém acha... Eu tô com 53 anos, fiz agora, esse mês passado. Ninguém acha... A galera que tem 20, 30, não acha que vai chegar a essa idade. Eles não pensam nisso. E eu acho que a melhor coisa, e eu vou te falar assim, de cadeira, porque passei dos 50, é você passar dos 50 com saúde, saúde, vitalidade, estética, sabe? Boa aparência, bem com você mesma, autoestima, que é uma fase que você já tem vivência, você já tem controle, inteligência emocional, sabe? Você já tem independência emocional e financeira normalmente. Então você chegar podendo usufruir de tudo isso é maravilhoso. Então eu tô na melhor fase da minha vida. Fase mais produtiva, tudo. Então o que eu quero passar para essa galera que é mais jovem, até para quem não é e nunca pensou nisso, e nunca é tarde para você começar a pensar, com certeza, né, e começar a mudar o seu comportamento, porque tudo que a gente falou aqui foi sobre comportamento. Sim. A base de tudo, escolhas. Então eu espero que esse vídeo faça com que você repense o que você está fazendo da sua vida. Porque se você não cuida de você, você não terá capacidade de cuidar de mais ninguém. É isso, Rodrigo. Obrigada, valeu, foi ótimo. Foi ótimo. E faremos mais um aí que vocês vão ver só. Tamo junto. Galera, curtiu o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa esse sininho desgraçado, comenta, curte, compartilha esse conteúdo para mais gente ter essa informação maravilhosa desse assunto que a gente falou aqui. Beijo!